de Deus. O nosso culto a Deus, a nossa vida com Deus tem um propósito muito claro, muito bem definido por Deus: formar Cristo na minha vida, formar Cristo. Pergunta para sua esposa, para o seu esposo, para o seu líder, para o seu pai, para a sua mãe, pessoas que andaram com você, que também servem ao Senhor, e pergunta: fala para mim que Cristo foi formado a mais na minha vida em alguma coisa, em nome de Jesus. Se ele pensar para falar, você já pode começar a chorar. As pessoas vêm de longe. Basta 5 minutos de conversa com você para as pessoas saberem se é a Cristo ou não. Agora, quando nós, na vida cristã, estamos vivendo esse cristianismo sem ter esse foco, é porque nós somos muito imaturos. Uma imaturidade tal que pode destruir as nossas vidas. E aqui alguém pode falar: mas Jesus falou que é para a gente ser como criança, e criança é imatura. Não nesse sentido. Nesse sentido, o escritor de Hebreus fala: eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu tenho ainda que dar leite, porque vocês não cresceram, passado o tempo decorrido, vocês ainda não entenderam o que é o cristianismo. Paulo também fala isso aos Coríntios: como que eu posso falar com vocês, sendo que vocês ainda continuam sendo crianças em Cristo? Então há uma repreensão de sermos crianças nesse entendimento, nessa revelação. Sabe, irmãos, o cristianismo é algo maravilhoso. Supre as suas necessidades. Há poder de Deus. Não há um poder só de conquista, há um poder que te supre. Há uma vida de Deus que supre as suas necessidades, que supre os seus sentimentos. E aqueles que já experimentaram isso podem afirmar e testemunhar. Falei: isso é verdade. Então isso pode te embriagar numa série de direções que não é a direção de Deus. Sabe, se você pegar uma criança de 2 anos, colocá-la aqui na minha frente, e eu pegar aquele pirulito de Itu, todo colorido, já viu aquele pirulito desse tamanho assim? Eu colocar esse pirulito aqui do lado. Eu colocar aqui do outro lado aqui, 50 milhões de dólares dentro de uma sacola. E falar para a criança: escolhe. O que você acha que ela vai escolher? O pirulito. É o que chama atenção. É o que ela vai querer, porque a maturidade dela é curta. A revelação dela, a visão dela é pequena. Ela não entende que com 50 milhões de dólares ela compra muitas fábricas de pirulito. Caso seja o desejo dela de passar o resto da vida chupando pirulito. Não entende. Então ela abre mão daquilo que é precioso, naturalmente falando, em função de algo que é um desejo particular, único, do momento. Sabe, você vê isso numa criança de 2 anos, você fala: é normal. Mas não poderia ser normal na sua vida quando você olha para as coisas de Deus. Certa vez chegaram 10 leprosos diante do Senhor Jesus e falou: Senhor, se tu queres, o Senhor pode nos curar. Jesus falou: eu quero. E os curou. Eles ficaram curados. Dos 10, depois que receberam a cura, 9 foram viver a vida. Pegaram o pirulito e vamos chupar o pirulito. Um deles voltou para Jesus. Jesus falou: o que aconteceu? Ele falou: não, eu preciso do Senhor. O Senhor é mais importante que a cura da lepra. Eu quero te servir, eu quero avançar, quero ser seu discípulo, quero viver contigo. Jesus falou: mas os outros 9 foram viver a vida, foram chupar o pirulito. Sabe, na vida cristã você pode correr atrás de muitas coisas que são pirulitos. Mas você pode pegar aquilo que verdadeiramente é importante. É Cristo. Deus te chamou para isso. Deus me chamou para isso. Esse é o alvo de Deus. E todos aqueles que têm Cristo formado em seus corações vivem completamente diferente daqueles que estão correndo atrás do pirulito. Porque o pirulito uma hora acaba e mais, pode te dar dor de barriga. Você chupa demais, depois fica passando mal. Mas quem recebe a Cristo pode comprar várias fábricas de pirulito. Quem tem Cristo formado no seu coração, ele recebe algo a mais, infinitamente a mais. Pergunta para o seu irmão: qual é o seu alvo de vida cristã? Pode perguntar: mas por que Jesus deveria ser formado na minha vida?
Por que ele é um modelo? Volta aí para Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, onde nós começamos lendo. Sabe, em Colossenses, capítulo 1, Paulo fala sobre Jesus. Verso 13, e falando sobre Jesus, mostrando por que Cristo deve ser formado nas nossas vidas, mostrando a importância de Cristo. Paulo lista 12 coisas que mostram que Cristo é infinitamente superior a tudo que existe no cosmos, tanto no visível quanto no invisível. E ele falando sobre Cristo, ele diz, a partir do verso 13, ele nos libertou do império, falando sobre Deus aqui inicialmente, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí ele começa a falar sobre Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele começa a falar sobre Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo não é padrão só aqui na terra, ele é padrão nos céus. E aqui Paulo fala por que ele está acima de todas as coisas. E não é o motivo da minha pregação, outro dia nós vamos voltar nesse texto especificamente para falar sobre isso. Mas por isso, quando você lê essas 12 superioridades de Cristo em relação a tudo que existe, tanto aqui quanto nos céus, é que define que ele é Deus. Mas isso define então que Deus nos amou tanto que nos deu o melhor padrão para seguirmos. Deus quer que vocês tenham o melhor referencial que existe no cosmos. Mas isso aí pode ainda gerar uma dúvida na sua cabeça, se você pensar, mas por quê? E o que ter Cristo formado em mim vai resolver a minha vida hoje? Porque está certo, eu entendi, Jesus é muito elevado. E alguns ainda usam isso até para falar, é muito difícil, eu nunca vou ser como Cristo, porque Ele é Deus. Sim, mas o que é de Cristo que precisa e que se estivesse formado na minha vida e na sua, você não passaria por determinados problemas? Porque às vezes nós ficamos buscando paliativos. Já viu quando alguém... Eu me lembro uma vez, depois que eu tive meus filhos, a primeira vez que eu viajei, deixei meus filhos com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito simples. E eu estava num outro estado, estava em Minas, e liguei lá para casa para saber como estavam os meninos, e minha mãe falou assim, seu menino está bem, agora. Eu falei, agora? O que aconteceu? Ela falou, não, porque ele estava com febre. Eu falei, quanto que ele estava com febre? Estava com uns 40 graus. Eu falei, 40 graus de febre? Falei, o que a senhora fez? Não, eu dei um remédio para a febre baixou e agora está ótimo. Eu falei, mas só levou no médico para saber por que é que ele está com febre? Falou, não, porque a febre abaixou. Eu falei, tá bom, mãe. Eu desliguei o telefone, entrei no carro, andei 1.200 quilômetros, acho que em 8 horas. Ou 9, alguma coisa assim. Cheguei lá, peguei meu filho e fui levar ele no médico imediatamente para saber o que era, qual o problema. Então, tem coisas que, às vezes nós estamos pensando que é o problema, mas não é o problema. É simplesmente a febre do problema. E se não for resolvido o problema, a febre vai voltar e vai matar. Você às vezes está buscando algo em Deus e é a febre do problema. Eu quero te falar o seguinte, o real problema é faltar Cristo na sua vida e na minha vida. E quando eu falo que falta Cristo, não estou falando que falta divina semente, porque essa está aí plantada, mas falta ele ter sido formado, ter sido desenvolvido na sua vida. E às vezes você está tratando com paliativo, você está dando Novalgina para resolver um problema que não vai ser resolvido daquela forma. Às vezes você fala, vou fazer um jejum, vai resolver esse problema. Não vai. Às vezes você fala, não, eu preciso ler mais a Bíblia. E vai ler, mas não vai resolver. Às vezes você fala, não, vou fazer uma oferta na igreja. Não vai resolver. Tem certas coisas na sua vida que só serão resolvidas caso Cristo seja formado em você. Esse é o